Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou a professora Cacilda Leal e nós vamos a mais uma aula do nosso conteúdo. Vamos ver agora sobre o realismo. Nós terminamos, então, o romantismo e vamos ver agora sobre o realismo, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês. Antes de continuar, deixa eu arrumar a configuração. Muito bem, então vamos continuar aqui. Realismo, o realismo e a realidade desnuda. Por que essa realidade desnuda? Porque até agora nós estamos vendo no romantismo, né, a idealização de tudo, a idealização do mundo, a idealização da amada, a idealização do sentimento, a idealização do nosso passado. Então, tudo era idealizado, e a partir desse momento agora nós vamos ter autores, nesse momento, né, do realismo, teremos autores que procuram retratar a realidade, né? Não sei se eles vão conseguir mostrar a realidade, eles exageram um pouco também na sua realidade, mas vamos ver isso no decorrer do conteúdo, né? Aqui, vamos ver algumas das obras românticas. Vou subir aqui a minha imagem porque eu não consigo minimizar. Temos aqui, né, as obras, o quadro A Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix, de 1830. Temos aqui Independência ou Morte, do Pedro Américo. Temos Moema, do Victor Meirelles, né? Essas três obras, elas mostram um pouco do que o romântico queria expressar, né? Temos aqui tudo idealizado, a idealização da Revolução Francesa. Temos aqui uma das lutas da Revolução Francesa, e o símbolo aqui, né, a bandeira, né, como o símbolo da Revolução, como a bandeira da França, né? E aqui temos a idealização também do momento da independência do Brasil, com a cena, né, de Dom Pedro às margens do Ipiranga. Temos aqui Moema, que é uma índia, né, que representa... o índio, ele foi escolhido para representar o nosso passado histórico, porque o Brasil não teve a idade medieval, então nosso passado era representado pelos indígenas, né, a figura do índio, e é sempre visto de maneira idealizada também. O índio, ele não estava contaminado, digamos assim, né, entre aspas, contaminado pela sociedade, né, ele não estava corrompido pela sociedade. E vamos ver um pouco também das obras realistas agora, olha a diferença. Agora nós temos cenas cotidianas, pessoas, trabalhadores comuns, né, no seu dia a dia, como esse quadro aqui de Gustave Courbet, que é Moças Peneirando Trigo. Temos aqui as Respigadeiras de Millet, também trabalhando, né, no seu dia a dia. Temos aqui uma cena cotidiana, um quadro que se chama Bonjour, Monsieur Courbet, uma cena apenas de um cumprimento de um pastor, de uma pessoa simples, cumprimentando o pintor, né, o artista, né? Temos aqui uma cena também, um quadro que se chama Comedores de Batata, do Van Gogh, que é um quadro bastante utilizado em várias provas vestibulares, né? Temos uma cena de uma família bastante simples, a gente vê pela imagem, pelo quadro, né? Que é uma família bastante simples, sentada à mesa, realizando uma refeição, e a história desse quadro é que ele pintou, querendo representar que eles plantaram e estão comendo o seu próprio produto. Eles plantaram as batatas e agora estão comendo as batatas, né? Eles estão se alimentando do seu próprio produto, do seu próprio produto plantado, né? E vamos ver um pouco sobre a Revolução. Deixa eu ver se eu compartilhei o áudio aqui, né? Com vocês, sim, está tudo certinho. Vamos ver um pouco do que foi a Revolução, a segunda Revolução Industrial, porque ela é muito importante para para compreendermos melhor esse período literário. Vamos assistir um videozinho rápido aqui sobre a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, ok?
A fase da Revolução Industrial teve início nos Estados Unidos no final do século XIX e começo do século XX. Por lá rolou a criação e o uso de novas tecnologias, como, por exemplo, de veículos automotores e aviões. Houve também um significativo aperfeiçoamento nas tecnologias usadas nas máquinas industriais, que se tornaram mais eficientes, pois foram criados nesse momento um motor a combustão que utilizava o petróleo como fonte principal, e além da energia elétrica, que deu um maior dinamismo aí para as produções. Além disso, surgiram também os chamados sistemas de produção industrial, que resultaram numa melhor produtividade com redução de custos, como por exemplo o Fordismo, que falaremos inclusive na próxima aula. Também o avanço dos sistemas de telecomunicações, como o telefone e o rádio. Muito bem, então quem quiser saber um pouco mais sobre a segunda Revolução Industrial, acesse esse link lá no YouTube para ver o vídeo completo. Por que que é importante a gente saber um pouco dessa Revolução Industrial? Que foi nesse período que começaram a surgir as grandes indústrias, né, nos grandes centros urbanos, e essas grandes indústrias começaram a chamar a população. Então, pessoas que viviam no campo começaram a vir para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, né, em busca de emprego e melhores salários também. Porém, isso também vai congestionar, digamos assim, estamos falando muito agora em colapsar, né, vai colapsar as cidades, porque as cidades não estavam preparadas para receber esse grande fluxo de pessoas. E até mesmo áreas como saúde, até mesmo saneamento das cidades, não estavam preparadas para receber tanta gente. E a gente vai ver mais para frente isso aí também. Muito bem, nós temos nesse período a constatação do fracasso, entre aspas, né, da Revolução Francesa, porque se percebeu que aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que a Revolução Francesa pregava, não estavam acontecendo da maneira como foram idealizados. O rei foi tirado do poder, a burguesia ascendeu, né, e começou a ocupar esse espaço, porém, ainda temos uma pequena população, a burguesia, né, que está lá no alto, e o proletariado, o povo trabalhador que está aqui embaixo, com péssimas qualidades de vida, péssimas qualidades de trabalho, né? Então, nós continuamos tendo aquela disparidade, e por isso se constatou esse fracasso da Revolução Francesa. Bom, recentemente nós tivemos nesse período, né, a extinção do tráfico de escravos, né, do tráfico negreiro, e a substituição desse trabalhador escravo, né, pelo trabalhador livre imigrante. Então, começa a ter imigrantes vindos de várias regiões do mundo. Temos, então, uma classe média urbana, abolicionista, liberal e republicana. Quem quiser saber um pouco mais desse período, sobre esse período pós-extinção do tráfico negreiro, né, e da abolição da escravatura, assista esse filme, Amistad. É muito lindo, muito espetacular esse filme, que fala um pouquinho desse período, é muito bom. Então, eu recomendo, assistam lá esse filme para conhecer melhor o assunto, ok? Cientificismo, não podemos conhecer esse período sem falarmos do cientificismo, né? E todo esse período, e toda essa influência que o pensamento filosófico europeu da época vai ter na literatura. Então, nós temos uma ciência que está a todo vapor. E ocorre também a Revolução de Pasteur, a Revolução Pasteuriana, com os estudos sobre micro-organismos e a descoberta das vacinas. Lembra que eu falei do acúmulo de pessoas nos grandes centros urbanos? Com esse acúmulo de pessoas, nós temos também o começo. Como eu falei, a cidade não estava preparada para receber esse grande público, e nós temos o começo de grandes doenças, né? A população começa a sofrer de grandes males. Quem assistiu Os Miseráveis, né, uma época ainda do período do romantismo, que fala da Revolução Francesa, consegue ter uma ideia de como estavam as cidades nesse período, né? É muito interessante ver esse filme também. Inclusive, nesse período, eu falei dos grandes centros urbanos, é nesse período que nós temos também, na França, o Grande Fedor. Isso mesmo, o Grande Fedor. Por quê? Porque
com o acúmulo de gente e a falta de saneamento, a condição da cidade ficava insustentável, inclusive o cheiro, né? Inclusive as pessoas utilizavam, para poder sair, utilizavam um lencinho com perfume e de vez em quando elas tiravam aquele lencinho com perfume para poder viver naquele centro urbano, né? De tamanha era o cheiro que exalava por causa das condições sanitárias. E, nesse período, também nós temos a grande feira mundial, que ocorre, inclusive, no Palácio de Cristal, que eu vou falar para vocês logo mais, que é um modelo arquitetônico realista, digamos assim, símbolo também do realismo, junto com a Torre Eiffel, né? Nesse Palácio de Cristal ocorre a Grande Feira Mundial. E um dos temas dessa Grande Feira Mundial é justamente buscar soluções para o saneamento básico nas cidades, para uma solução para resolver esse problema sanitário nas cidades, né? Do saneamento. Temos também, dentro da evolução da ciência, né, nós temos justamente a teoria evolucionista. Em 1859, Charles Darwin publica o seu livro A Origem das Espécies, surgindo a teoria evolucionista, né, o darwinismo. Né? Ele propõe o quê? A evolução das espécies se dá por meio da seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais. E isso vai influenciar na literatura também, porque vários autores utilizam essa teoria para elaborar, para desenhar os seus personagens, para criar os seus personagens. Positivismo, outra teoria bastante utilizada, bastante em voga, né? Dentro do cientificismo, nós vamos ter o positivismo, né? Que propõe o quê? Que todos os fenômenos podem ser explicados pela ciência. Então, o conhecimento ele só é válido quando ele é comprovado cientificamente, né? E nada que pudesse ser visto, medido, examinado, deveria merecer atenção. Isso também é muito importante, porque ele vai afetar os autores desse período. Determinismo, outra teoria vigente que é muito importante para a literatura. Então, temos o determinismo de Hippolyte Taine, né? Segundo essa teoria, o meio social, a raça e o momento em que se vive determinam o comportamento do ser humano. E temos aqui ao lado a figura de um homem preso por cordas, né? Como uma marionete. O que significa? Isso aqui vai simbolizar esse determinismo. O ser humano, ele não possui livre-arbítrio, segundo essa teoria. Ele é movido pelo meio social, pela raça que ele possui e pelo momento em que ele vive. Então, ele é uma marionete. Isso é muito importante. Então, o determinismo, que é o meio, a raça e o momento, que vão determinar o ser humano, né? Ele se opõe ao livre-arbítrio. Comunismo, não podemos deixar de falar um pouco sobre o comunismo, porque nessa época também surgem as teorias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, em 1848 é publicado o Manifesto do Partido Comunista, de autoria de Marx e Engels, né? E, em 1880, Friedrich Engels publica o livro do socialismo utópico ao socialismo científico. E essa ideia do comunismo, essa corrente, essa teoria socialista, ela vai influenciar autores também. Inclusive, Émile Zola escreve um dos principais livros do realismo, né, que nós temos, é justamente o livro Germinal, que inclusive foi transformado em filme. E quem quiser entender um pouco mais sobre esse período realista, sobre o realismo, assista também um filme, Germinal, certo? Ele mostra a vida de trabalhadores da indústria do carvão, né? Uma das indústrias bastante que se desenvolveu bastante nesse período. Na verdade, são mineiros que trabalhavam em uma mina, né? E eles começam a conhecer um pouco mais sobre a luta de classe, que eram as ideias de Karl Marx da época. E esse livro ele procura mostrar justamente a importância dessas lutas de classe na época, né? Segundo os personagens, né? Essas lutas de classe. E é interessante ver como ele terminou também, que eu não vou contar, porque senão vai virar spoiler, né? Então,
Quem quiser conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do realismo, assistam ao filme Germinal. E psicanálise Freud também, isso é muito importante para esse período que vamos estudar, ou para esse período literário que estamos estudando, né? Freud, que é o pai da psicanálise, ele busca entender o consciente, o subconsciente e o inconsciente humano. Então, ele estudou o inconsciente das pessoas e deu outra forma às relações humanas, utilizando termos como censura, que impede o acesso do consciente aos desejos, o recalcamento, que é uma espécie de moralização automática do pensamento, a libido, que é um impulso sexual, né? E, por consequência, o sonho é uma forma de burlar a censura, o id, que são os impulsos inconscientes, o ego, que é a parte do ig, que é mortificada pelo mundo exterior, e o superego, que é onde a censura atua. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre as teorias de Freud, né, e a psicanálise, acesse esse link aqui do lado, ok? Então, não podemos esquecer, ciência, sociologia e filosofia, elas influenciam muito a literatura desse período. Então surge o realismo. O realismo, né, foi uma corrente artística surgida na França no século XIX que se opunha ao romantismo. Ele se opunha então a escrever, ele se propunha a escrever sem aquele excesso de sentimentalismo que tínhamos no romantismo e com objetividade. E ele pretendia também aproximar o pensamento científico, além de exaltar o progresso da ciência. Então, não podemos esquecer que o realismo é uma estética de reação ao romantismo. Então, temos aqui, né, o romantismo, que tinha por base, né, o sentimentalismo, e se opõe justamente ao positivismo de Augusto Comte. A teoria, né, do romantismo é que o amor é o mais poderoso dos sentimentos, e temos aqui a figura de uma pessoa na estrada com dois caminhos. Então, representando o romantismo, né? O amor, na verdade, que o amor, ele pode levar para a felicidade suprema ou para o abismo, para o fundo do abismo, ou seja, o maniqueísmo. Só temos dois lados, ou a felicidade suprema ou o fundo do abismo, né? Isso tudo se opõe ao cientificismo e ao positivismo de Augusto Comte. O positivismo de Augusto Comte tinha por base, né, que o amor tinha o amor por princípio e a ordem por base, e o progresso por meta. Então, aquele lema da nossa bandeira, a bandeira do Brasil, ordem e progresso, é justamente com base nas ideias positivistas de Augusto Comte. Então, segundo essa ideia de Augusto Comte, né, se desconsidera todas as outras formas de conhecimento humano que não possam ser comprovadas cientificamente. Tudo aquilo que não puder ser provado pela ciência passa a ser metafísico apenas, crendices e superstições, então nada que deva ser levado a sério. Então, nós temos um quadro com características que se opõem, né, do romantismo e do realismo barra naturalismo. Por que realismo e naturalismo? Porque o naturalismo, que a gente vai estudar um pouco mais à frente, nada mais é do que um excesso do realismo, certo? Um realismo não é um excesso, é um realismo exacerbado, exagerado, né? Então, algumas questões importantes. Temos, então, o romantismo. No romantismo, o sentimentalismo exagerado, enquanto no realismo e naturalismo temos a observação impessoal. Enquanto o romantismo tem os olhos no passado, o realismo e naturalismo têm os olhos no presente. Enquanto o romantismo tem a supremacia da imaginação, no realismo e naturalismo temos a supremacia da verdade física. Enquanto no romantismo temos o espiritualismo e a religiosidade, no realismo e naturalismo temos o materialismo, o espírito científico. Enquanto no romantismo temos o subjetivismo, temos no realismo e no naturalismo o objetivismo. E no romantismo, enquanto temos temas nacionais e regionais, no realismo temos temas mais cosmopolitas, girando dentro das grandes cidades. Enquanto o romantismo trabalha com a fantasia e imaginação, o realismo trabalha com a documentação da realidade. E o escritor, ele passa a agir como se ele fosse um cientista em seu laboratório, analisando os fatos e os personagens, analisando os fatos da realidade e os personagens.
Enquanto no romantismo nós temos o arrebatamento das ideias, no realismo e naturalismo nós temos a análise, a reflexão e a observação. Enquanto no romantismo nós temos a monarquia, que, embora estivesse decaindo com a ascensão da burguesia, ela ainda existia. E no realismo e naturalismo nós temos já a república. Então, esse é um quadro, um paralelo entre o romantismo e o realismo e naturalismo. Características, então, do realismo: objetividade, verossimilhança, descritivismo, razão e observação e análise, universalismo e retrato fiel das personagens. E uma das questões muito importantes para o realismo é a questão Coimbra, ou Coimbra, né? Como alguns falam, que também ficou conhecida como questão do bom senso e bom gosto. O que foi essa questão Coimbra? Foi literalmente um duelo que envolveu, né, uma disputa que envolveu ultrarromânticos. Lembra do ultrarromantismo, que é a segunda geração romântica, que é aqueles românticos exagerados, né? E nós temos, de um lado, os ultrarromânticos e do outro lado, os realistas. No lado dos ultrarromânticos, nós temos autores como Antônio Feliciano de Castilho e Ramalho Urtigão, e entre os realistas temos Antero de Quental, Eça de Queiroz e Teófilo Braga. Então, vamos ver num videozinho como foi que aconteceu esta questão Coimbra. Olá, História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e hoje o tema é um duelo mais do que literário, briga! Acredite, depois da vinheta. Corria o ano de 1866, cidade do Porto, Portugal, e lá vai acontecer na Praça dos Duelistas, num largo que era um lugar ermo na época. Hoje é um lugar organizado com estátuas, enfim, você vai ver. Em 66, Ramalho Urtigão e Antero de Quental protagonizaram uma cena no mínimo bizarra, esquisita, que foi um duelo de espadas por conta daquilo que se conheceu como questão Coimbra, poucos anos antes. A década de 1860 é um marco na literatura de língua portuguesa por conta dessa mudança entre o romantismo decadente e o realismo que se avizinhava através de figuras como Antero de Quental e Eça de Queiroz. Tudo começou com um livro de poesia do Pinheiro Chagas, Poema da Mocidade, jovem, romântico tardio, que pediu para o poeta Antônio Feliciano de Castilho que fizesse um pós-fácil, que escrevesse algo sobre o seu livro, querendo angariar assim um pouco de sucesso e, enfim, sustentar-se no meio literário como uma figura já primada, uma figura já estabelecida na literatura portuguesa, que era o Antônio Feliciano de Castilho, da primeira geração de românticos portugueses, lá da década de 20 e 30. Vejam bem, Antônio Feliciano de Castilho não só aceita o convite, como faz críticas à literatura realista da época. Antero de Quental, que soube, estudante em Coimbra, passou um tempo na França. Antero de Quental soube dessa crítica à poesia realista embutida no pós-fácil, começa a escrever uma série de textos chamado Bom Senso e Bom Gosto. Num dos trechos ele diz: levanto-me quando os cabelos brancos passam diante de mim, mas o diminuto cérebro que vai embaixo não merece nem meu respeito, nem minha admiração. O senhor precisa de menos 50 anos de idade, mais 50 de reflexão. Destrói a figura de Antônio Castilho, o que acaba gerando uma polêmica. Há figuras do lado de Castilho, há outras do lado de Antero de Quental, e nessa, Ramalho Urtigão é a vítima do dia. Há um encontro pré-programado, ambos sabiam que um e outro estariam pelo Porto e confirmam o duelo que aconteceu nesse lugar. Vamos às imagens de Mariana Copertino. O duelo acontece nesse local, hoje uma praça com placa para marcar uma história tão sutil. Escreve Antero no século XIX sobre a situação. Caso era cômico e não trágico,
Ramalho Ortigão escreveu insolências bastante indignas a meu respeito num folheto a propósito da sempre eterna questão Castilho. Eu vim ao porto para lhe dar porrada. Encontrei, porém, um Camilo, o qual me disse que adivinhava o motivo da viagem, que antes das vias de fato ele iria falar com o homem para ele dar satisfação. Aceitei. A explicação, porém, do dito homem pareceu-me insuficiente e dispunha-me a correr eventualidades da bufetada. A luta, fecha aspas, a luta acontece e Ortigão sai ferido, mas a dupla se reconcilia e as honras são lavadas. O local antigamente ficava no sítio da Mãe d'Água. Isso foi em fevereiro de 1866. Não deixe de curtir nossa página, siga-nos no Twitter. Muito bem. Então, quem quiser, acesse o YouTube lá, acessa a página desse professor para conhecer um pouco mais sobre o assunto e outras questões interessantes de literatura. Outra questão importante também para o realismo da época são as conferências de Cassino, que são as conferências democráticas do Cassino Lisboense, que acontece em 1871, né? Nessa conferência surge então um grupo chamado Cenáculo, que é a geração de 70, que reunia jovens escritores e intelectuais da vanguarda. Dessa conferência de Cassino, né, surge um documento em que esses autores, né, se propunham a um manifesto, né, surge um manifesto em que esses autores se propunham a estudar serenamente a significação dos interesses em jogo, de investigar como a sociedade é e como ela deve ser, e de estudar todas as ideias e todas as correntes do século. Então, essa era a ideia dos escritores da época, né? Estudar, investigar a sociedade, estudar as ideias e todas as correntes do século. Então, essa era a ideia dos escritores realistas. Não podemos esquecer, então, valores do realismo, engajamento social e político, novas ideologias, retrato fiel da sociedade, as teorias científicas que permeavam a literatura, crítica às instituições como o clero e o casamento, e transformar a realidade. Ok? Voltamos, então, àquelas obras realistas, né, para vocês agora que já conhecem um pouco mais do realismo, entenderem o porquê deles retratarem o trabalhador, né? E as cenas cotidianas, como a gente está vendo aqui, certo? E algumas das principais autores e obras, né, do realismo na Europa. Então, nós temos Stendhal, um dos livros dele, Stendhal, principalmente esse livro de Stendhal, foi considerado vanguarda, né, do realismo. Ele ainda foi escrito na época do romantismo, mas ele já era uma vanguarda do realismo que estava para surgir, né? Então, aqui o Vermelho e o Negro, muito interessante também a obra, quem quiser ler. Gustave Flaubert, né, com Madame Bovary, que inicia o realismo na Europa. Émile Zola, com Germinal, uma das mais importantes obras desse período, que inclusive virou filme, né? Dostoiévski, com, por exemplo, Crime e Castigo, temos Honoré de Balzac, essa de Queiroz, também muito importante, e Charles Dickens, também outro autor muito importante desse período. Gustave Flaubert, então, não podemos esquecer, introduziu o realismo na Europa em 1857. Porém, essa sua obra, né, está aqui ao lado, Madame Bovary, ele foi processado a sua obra, né, por causa desta sua obra, né, o escritor foi processado pela Corte Convencional do Tribunal de Sena, porque o tema que ele tratou nessa obra era pecaminoso demais, porque era o tema do adultério. Ele, felizmente, foi absolvido pelos juízes, mas não pelos críticos puritanos da época. A sua obra foi considerada indecente e corruptura das mocinhas de família da época, ok? Então, neste momento, né, por agora é isso. Logo mais seguirão outros vídeos e até daqui um pouquinho.